Opa, Mutilation. Grande Tulula. Fala, Johnny Z. Ah, muito fofo, né, cara? Tem que ser The Troops of Ursos. Ao invés de Troops of Doom, The Troops of Beers. Isso que dá o cara não ter um escritório próprio, né, meu? É de Tulula. Apoio total, velho. Tamo junto. Só esperando o Jairão entrar aqui. Bom, hoje um dia meio triste pro metal, né? Não, não, não morreu assim, digamos, alguém ligado diretamente ao heavy metal, mas alguém que foi fundamental para a solidificação do nosso cenário, que é a Vânia Cavaleira, né? Mãe do Max e do Igor e da Kira. E é um dia triste, né, cara? Porque não só foi mãe do Max e do Igor, mas acredito que ela foi uma espécie de mãe também de quase toda aquela cena ali, né? Porque a casa do Sepultura era a casa da cena de BH. Então ela acabou sendo uma peça mais do que fundamental ao Jairão na área. Opa, Fala, Jairão. e aí? Deixa eu ajustar meu Beleza? celular aqui que eu tô meio. Tá tranquilo? Tá dando para ver aí? Tranquilão, Tá me ouvindo tranquilo. também? Perfeito, perfeito, cara. Me ouve e me vê bem também, Jair? Oi, tô ouvindo sim. Só parar de tremer aqui, peraí. Beleza. Pronto. Beleza. Jairão, antes de mais nada, cara, mais uma vez eu queria te agradecer. Acho que é a tua quarta participação aqui no Rebel Rock, né? A gente fez duas lives solo, aí a gente fez aquela live bacana pra caramba com o Cláudio, com o Valério, falando sobre o início do metal em BH. E agora, pela quarta vez, né, cara, pra gente falar sobre o Troops of Doom, sobre o The Darkness Foundation, sobre os 40 anos da Cogumelo, a gente também vai conversar um pouquinho, e sobre as regravações dos Cavaleiros, mas a gente vai só dar uma passada rápida sobre isso, né? Então, te agradecer e dizer que apesar de ser um dia triste, né, cara, como tu comentasse ali, hoje a gente comentou, a gente tem que seguir em frente, mas eu queria aproveitar então e dedicar também essa live aqui, e quis a ironia do destino, né, que eu estivesse falando aqui com um dos fundadores do Sepultura no dia da passagem da mãe do Max e do Igor. Então, essa live é dedicada à Vânia Cavalera, né, como eu estava dizendo, e já fica também aqui meu agradecimento para ti, que eu sei que também não é um dia muito fácil, né, mas concordou em a gente fazer essa live hoje. Não, primeiro é um prazer, Sérgio Omar, é sempre um prazer falar com você e você sabe que minhas portas estão abertas também, sempre que você quiser. Hoje realmente é um dia triste, mas é isso, como a gente falou antes. É vida que segue. A Vânia era uma segunda mãe para mim, né? Uma pessoa que ajudou na minha criação, na minha formação, e uma pessoa que acreditou na, na no sonho da gente, né? Não só dos filhos, mas assim de todos nós, né? Eu, Paulo também, e cara, carregou a gente nas costas ali durante muitos anos, né? Então é Sim, bacana dedicar para ela, assim. Obrigado por isso. valeu, cara. Jairão, vamos começar, cara, falando sobre o Troops. Vamos dividir em capítulos essa live aqui, mas vamos falar sobre o Troops of Doom, né, cara? A última vez que a gente conversou,
O Antichrist Reborn tinha sido recentemente lançado, estava naquela fase de início de divulgação. A gente falou sobre as faixas, né, cara? Veio na sequência os shows, a turnê de divulgação do álbum e tal. E no primeiro momento eu queria te perguntar, cara, como é que foi a repercussão do Antichrist Reborn para vocês, assim, em termos de mídia, em termos de público? Como é que chegou para vocês? Vocês já tinham lançado 2 EPs, né? O Rise of Heresy e o... eu sempre esqueço o nome do segundo, cara. Isso. Isso, eu sempre confundo com o nome da faixa ali, aí então é o Absence of Light. Exato. Tinham aqueles 2 EPs, né, cara? Mas veio o Full Length. Então eu queria te perguntar como é que foi, cara, a repercussão desse álbum dentro da expectativa que vocês tinham criado? Cara, foi muito bacana, assim. Como você sabe, nossos primeiros EPs, né, foram lançados durante a pandemia, né, 2020 e 2021. Foram lançamentos independentes, né? A gente não tinha gravadora, não tinha um budget muito alinhado com a produção que a gente queria. Então a gente fez, inclusive o Antichrist Reborn, antes de ter esse nome, a gente já tinha muita música dele pronta e a gente estava meio que pronto para lançar ele em 2021. Mas quando a gente viu que a pandemia não acabava, né, e ninguém tinha uma resposta sobre quando que o mercado iria reabrir as portas, a gente resolveu botar na gaveta e usar algumas músicas que a gente já tinha também desde o início da banda para lançar o The Absence of Light, né? Eu tinha acabado também de ler um livro do Hobbes, né? E aí eu resolvi falar sobre o Leviatã, né? Aí eu resolvi falar sobre isso, tanto é que a música The Monarch fala tem um pouco de metáfora política também, e bem bacana, que o Jeff do Possessed fez com a gente. Mas a gente resolveu lançar o EP para não criar um hiato e esperar até 2022 para lançar o nosso full. Então a gente lançou o Antichrist Reborn depois do Absence, em 2022, e já foi, nesse caso, o full já foi com uma gravadora por trás, já foi com um budget bacana, a gente conseguiu fazer uma gravação mais legal e tudo. Pela primeira vez a gente foi para o estúdio, mas não a banda se encontrando no estúdio, né? Eu fui para o Sul, para o Rio Grande do Sul, gravei as guitarras e o baixo com o Marcelo, juntos no estúdio. O Alex foi para um estúdio no Rio de Janeiro e a gente ficou remoto, online, com ele gravando as vozes, e a gente ia fazendo os encaixes, as mudanças, algumas correções aqui e ali. E o Alexandre Xandrin, que a gente chama carinhosamente de Xandrin, foi para o estúdio comigo aqui em Belo Horizonte, né? Então a gente conseguiu gravar o álbum todo em estúdio, porém em 3 estúdios diferentes, cada músico indo para um estúdio. E isso é uma evolução, porque antes a gente gravou tudo via WhatsApp, né, os EPs e tudo, sem a banda nunca ter encontrado. Mas e aí veio essa abertura depois da pandemia, e aí a gente poderia pensar não só em lançar o full, mas também ter shows para divulgar, ir para a estrada, né? E foi o que aconteceu. E não aconteceu só com a gente, aconteceu com o mundo inteiro. Então as estradas o tráfego estava intenso de bandas, né? A gente até teve um caso engraçado, porque a gente foi tocando no Brasil e depois fomos tocando na América do Sul, abrindo para o I Am Morbid, né? Que estava tocando Blessed Are the Sick, né? Que é o álbum deles lá, e a gente estava com os caras, assim, de bandas de suporte. E, cara, todo lugar que a gente tocava, tipo, 3 dias antes, ou um dia antes, estava tocando o Arch Enemy e o Behemoth, né? Do Nergal. Então, assim, a gente ia tocar, os caras estavam passando por ali, eu já tinha acabado de passar, mas é questão de dias, assim, 2 dias. E aí no Peru, quando a gente foi fazer o nosso último show, foi no dia do meu aniversário, em novembro, e aí nós tocamos com uma diferença de um dia, assim, a gente chegou lá, foi o meu aniversário, aí foi show do Behemoth com o Arch Enemy, e no outro dia foi o nosso show. E foi muito bacana, foi uma coincidência legal, porque aí eu conversei com o Nergal, me mandou os parabéns,
e todo mundo, e o Charlie também do Arch Enemy. E foi muito bacana, consegui comemorar e tudo. Aproveitamos e comemoramos o último show da turnê. E foi um sucesso, foi super bacana a turnê, foi super legal. Então, assim, a gente ficou muito feliz com a divulgação, a gente ficou muito feliz com o feedback, com o resultado, né? Eu recebo sempre informações de várias pessoas, de revistas, de rádios, de bandas, falando sobre The Troops of Doom, e recebo muita informação do próprio Fernando Ribeiro, vocal do Moonspell, que é o dono da gravadora que a gente assinou, né? E aí hoje mesmo, ele me chamou, ele me mandou um áudio para falar sobre isso, sobre como que está a repercussão fora do Brasil, né? Porque o nosso próximo passo, provavelmente, das nossas prioridades para 2024 agora, do ano que vem, é fazer a Europa, né? É fazer uma turnê na Europa e quiçá nos Estados Unidos. Mas aí a gente já vai estar com outro disco novo na pauta, né? Então vai ser mais tranquilo. Mas em relação ao Antichrist, a gente está muito satisfeito com a repercussão. Tem sido muito bacana, assim. Eu recebo notícias de cada lugar mais maluco do mundo, assim, cara, do Oriente Médio, da Grécia, um lugar muito legal, assim. Bacana, cara. Falando dos shows, Jário, eu felizmente, cara, tive a oportunidade de assistir o Troops em Novo Hamburgo, naquele fest da Blaze, né, cara? E até eu ia comentar isso contigo, a gente não conseguiu falar muito aquele dia, porque estava numa correria ali, né, e tinha um voo para pegar, a gente não conseguiu se falar muito, ficou até o meu pôster para autografar lá, não consegui, não deu tempo, faltou caneta na hora. Vai faltar o Mas, cara, não vai não. Cara, um show foda pra caralho, né, cara? E eu lembro, cara, que eu fui pra grade ali, e aí daqui a pouco, assim, ficou a luz ali, né, aquela escuridão, depois entrou a luz vermelha, cara, e veio God of Thunder. E eu pensei, cara, isso é coisa do Jairo, velho. E é ou não é? Cara, é parte minha, parte do Alex, assim, o Alex é fã também, só. E a gente, desde o início da banda, a gente trocava essa ideia, assim, a gente quer uma música, assim como algumas bandas fazem isso, né, muitas bandas fazem, na verdade, o Metallica faz com AC/DC, né, Sim. It's a Long Way to the Top, né, então, assim, a gente também queria isso, algo que sinalizasse para a galera e para nós mesmos que faltava muito pouco tempo para subir no palco. E aí a gente optou pela God of Thunder, que é uma música que eu sou apaixonado, e o Alex também. E aí todo mundo gostou da ideia. E casou muito bem com a atmosfera toda para a entrada da banda no palco, né, cara? E, Jário, isso é uma outra coisa que eu também queria te falar, cara. Do show, assim, o que a gente percebe, né? Apesar de todo mundo ali, digamos assim, ser, com o perdão da expressão, puta véia nos palcos, né, cara? Todo mundo já tem bastante experiência e tal. E a banda, como tu disseste, os álbuns foram compostos aqui e ali, por WhatsApp, depois um gravava no estúdio, outro gravava no outro. Mas, cara, em cima do palco, parece que vocês tocavam junto a vida inteira, cara. Tamanha coesão, assim, o entrosamento de vocês, o lance das guitarras, principalmente tua e do Vasco ali. Percebeu isso também, cara, quando vocês começaram a tocar, que a banda parecia que teve sempre esse tempo todo junto, assim? Percebemos, todos nós, assim, é muito engraçado isso, né? Porque isso tem um fundo de sorte muito grande também, né? A sorte de ter juntado essas pessoas, né? E tem também, claro, um fundo de trabalho, né? De ensaio, né? A gente já tem a banda já nasceu numa pandemia onde todo mundo era obrigado a ficar em casa. Então, isso já é um estigma, né? Que você tem que virar e falar assim, peraí, então nós vamos precisar fazer mais do que qualquer banda sempre fez, né? Que final de semana, então, a gente encontra e vai para o estúdio ensaiar. Nós não vamos ter essa opção. Então, nós vamos ensaiar todos os dias, né? Em casa. E cada um vai ensaiar. Isso é um compromisso diário e pessoal, né, que reflete no grupo inteiro. Então, a gente tem esse compromisso. Todo dia a gente tira 1 hora por dia, não é nada. É claro que tem um dia ou outro que a gente não consegue fazer, tem um dia que eu não consigo. O Alex, sempre, todo dia, eu sei que ele ensaia, né, ele é o que mais ensaia, e até por ser vocalista, né, ele tem mais motivos e coisas para esquecer
aparecer, então ele tem que ensaiar mais do que a maioria. E o Xandrin, ele ensaia também porque o Xandrin ele tem uma sala onde ele tem 2 baterias com espelho no meio, onde ele dá aula de bateria. A sala é dele, então assim, é um curso particular dele de batera. Então ele ensaia também, sempre que ele pode, eu acho que 3 vezes por semana ele está ensaiando. A gente passa um set list básico ali e a gente ensaia. Então, a partir desse processo de ensaio isolado que cada um faz, você cria uma independência ao vivo, que mesmo que o som esteja ruim ou que alguma coisa falhe na hora, ou venha falhar na hora, você consegue lidar com aquilo melhor, né? Então, a gente, além disso, a galera sabe disso, a gente, quando vai começar uma série de shows, por exemplo, vamos fazer 3 shows no final de semana, ou 4 shows em uma semana, a gente vai para uma cidade onde vai começar os shows, a primeira cidade, e a gente vai 2 dias antes e pega um estúdio particular, aluga um estúdio e fica 2 dias ensaiando, né? Para a gente definir o set list, definir o que faz cada hora, né? Entre uma música e outra. Então é isso. Acaba que a gente cria uma sintonia muito grande no palco, né? E isso tem muito a ver também com a personalidade, eu acho, né? Eu acho que na hora que a gente escolheu, eu particularmente escolhi as peças do tabuleiro, eu acho que eu fui muito feliz com isso. Sim. Já antes da gente seguir aqui, eu vou te fazer a pergunta que o Johnny do Metal na Lata, mandou aqui. Ele pergunta se tu ainda ensaia Troops of Doom, a música. Se tu ainda ensaia para tirar essa música. Eu ensaio, sim. Eu ensaio porque a Troops of Doom nem é a música mais fácil do meu repertório. A mais fácil é Antichrist, do Sepultura. Mas eu ensaio a Troops of Doom, sim. E por que eu ensaio? Por causa de uma teoria que, na verdade, já é comprovada, de que a maioria dos acidentes de carro acontecem a menos de 1 quilômetro da casa do condutor. Ou seja, é na hora que ele relaxa que ele se ferra, né? Então, muito bom. Então se eu falar assim, não vou ensaiar a Troops, porque a Troops eu toco ela há 40 anos. Eu escrevi essa música em 1985. Então, assim, é aí que pode dar um branco ao vivo, né? As outras coisas estão muito frescas na minha cabeça, né? E essas coisas antigas, Necromancer, Troops e etc., são coisas que eu não posso deixar cair num certo lugar muito confortável, não. Eu tenho que trabalhar elas como se fossem músicas novas também. Tá certo, cara. Jarão, e aí agora pintou, cara, o EP, né, o Prelude to Blasphemy, que, cara, tem 2 faixas novas, né, e aí ele traz a reedição dos 2 primeiros EPs juntos, né, num pacote fechado ali. Essas músicas, Jário, elas não entraram no Antichrist, elas foram compostas para esse EP. Qual é, digamos assim, a história dessas 2 faixas inéditas do EP? Essas 2 faixas eram 2 faixas que estavam já escritas, porém sem letra, sem encaixe de voz, sem métrica, na época dos 2 primeiros EPs, né? Mas a gente não tinha finalizado essas 2 músicas. Elas estavam lá, mas não estavam prontas. E acabou passando batido por várias razões. Assim, a gente deixou de gravar por vários motivos. Primeiro, porque precisava ser um EP daquele tamanho, é o que a gente poderia trabalhar naquela época. E depois, porque o segundo EP é um EP conceitual. Então, assim, eu já tinha escrito a história tem começo, meio e fim, 2 músicas ali, e elas se resolvem ali. Então, a gente depois pegou o que já estava escrito do Antichrist Reborn, fez um disco com 10 músicas, mais duas, uma regravação e um cover, né? Uma regravação minha do Sepultura e um cover do Celtic Frost. E aí a gente pegou essas 2 músicas de volta. Mas essas 2 músicas, tanto a 1666 quanto a God's Orphanage, a gente pegou de volta e foi encaixando a letra, e foi terminando de encaixar as letras, e solo e etc. E a gente chegou à conclusão de que elas representam muito como que a gente está pensando hoje na banda. Então assim, elas têm muito do que vai vir daqui para frente nessas músicas. Então, eu acho que e outro motivo do lançamento do Prelúdio é o seguinte:
O Prelude, os nossos álbuns, eles foram lançados aqui, os 2 EPs, separadamente, claro, cada um num ano, com um número X de músicas, assim, e com bônus. Aí foi lançado no México sem bônus. Aí foi lançado na Grécia em cassete com um bônus, mas não foram os 2. Então, assim, a coisa começou a ficar muito pulverizada, de uma forma desorganizada. E aí a gente pensou quando a Roadrunner assinou e pegou a licença do Bestial e do Bestial Devastation e do Morbid Visions lá atrás, com a Cogumelo, lá em 90. Quando ela pegou, ela falou, vou lançar um CD com as 2 mídias. Vou lançar um CD que vai constar, vai ter até a capa dos 2, né? Mas vai ser um CD só, uma mídia só. Porque eu não vou lançar um EP para o cara comprar um EP e vou lançar um CD para o cara comprar o full, não sei o quê. Então eu vou lançar Bestial e Morbid Visions como sendo um disco só. Tanto é que lá eles chamam, na Europa, eles tratam o Morbid Visions como sendo o primeiro disco da banda. Eles nem falam do Bestial. É como se fosse um bônus dele. E a gente achou melhor fazer isso. A gente queria lançar os 2 EPs numa mídia só, para deixar isso organizado, principalmente para os fãs, que a gente possa ter daqui para frente, falar, cara, eu quero ter a obra dos caras até agora. Então ele pega o Prelude e o Antichrist Reborn. Ele tem toda a nossa obra, ainda tem essas 2 músicas inéditas, né? Então, mas essas 2 músicas, só para adiantar algo que você nem me perguntou, mas eu já vou responder, elas não fazem parte do próximo álbum. O próximo álbum vai ser completamente inédito. A gente não vai enxertar música antiga no próximo álbum. A gente já acabou a nossa produção de músicas antigas aqui. Então é isso, é uma questão de organização, de ter a obra dos EPs numa mídia só. Então, daqui para frente, qualquer gravadora que quiser comprar a licença, tirar a licença desses 2 EPs, ela vai tirar a licença dessa mídia, que é um CD só. E nela vem tudo, vem todos os bônus dos EPs, incluindo 2 músicas inéditas, que é realmente o que é o carro-chefe desse CD, né? Do Prelude. São as 2 músicas inéditas. Tu comentasse então, né, Jair, que essas 2 músicas não vão fazer parte do próximo álbum. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: esse próximo álbum, ele já tem digamos assim, composições, já tem alguma previsão, porque tu disseste que em 2024 talvez role a Europa, Estados Unidos, já com um novo álbum, então quer dizer que a gente já tem aí algo a caminho. Sim, esse álbum já tem nome, esse álbum já tem o artista que vai fazer a capa, já tem o estúdio que nós vamos gravar, já tem a data que nós vamos gravar. Eu só não tenho a data que ele vai ser lançado. Isso vai depender da gravadora, né? Da alma mater do Fernando lá em Portugal. Mas o álbum a gente já está escrevendo esse álbum. A gente até deu um tempo em shows, por uns 2 meses, assim, desde de junho, que a gente não toca mais, e vamos ficar julho ainda sem tocar, vamos voltar só agosto ou setembro. E a gente está muito focado nessa pré-produção desse álbum. Então a gente vai trabalhar já estamos escrevendo esse álbum. Esse é o motivo da nossa pequena pausa, né, nos shows. A gente já está escrevendo, já está fechando a capa para ver quem, né, já sabe quem vai fazer, mas ainda não sabe o quê. E é isso. É um álbum full, é um LP, né, também, quando for sair em vinil, e provavelmente aí com entre 8 e 10 músicas inéditas. E a ideia é lançar no início de 2024. Eu acredito que em abril de 2024. Certo. E ele vai ser gravado aqui, já? Brasil mesmo? Ele vai ser gravado no Brasil e vai ser mais uma evolução no nosso caso, porque vai ser gravado com a banda inteira no mesmo estúdio. Então não vai ser mais aquela coisa espalhada, não. Então a gente conseguiu juntar todo mundo. Vai ser gravado no estúdio como qualquer banda normal. Não, bacana. Certo, cara. Thiago, vamos entrar agora na nossa segunda parte, cara, para falar um pouquinho sobre The Darkness Foundation, né, cara, que é um projeto, uma banda, né, diferente. A gente pode dizer que é bastante diferente do que o Troops of Doom faz, né, porque ela tem
uma sonoridade mais densa, mais, digamos assim, até mesmo obscura, né? Ela é pesado não apenas no sentido de tocar, mas a banda, ela tem uma atmosfera, assim, pelo release que a gente acabou lendo ali, que tem muito a ver com o gótico, com aquele lance do synth pop não, synth pop, se a gente falar de Depeche Mode, a gente fala um Sim, pouco de sim, synth sim. pop também, né? Mas eu te pergunto primeiro assim, de onde surgiu essa ideia, cara? Porque pelo release, né, a gente vê que vocês três, né, o Fábio e o Cris, vocês são fãs também desse tipo de música, né? O que é bacana porque a gente percebe que o artista ele tem um leque de influências, não é só aquela coisa assim, né? O cara enxerga para todos os lados, digamos assim. Exato. De onde surgiu já essa ideia de colocar no papel, ou seja, no estúdio, né, de gravar o Darkness Foundation? Na verdade, tirar do papel, né, e trazer para a realidade ali. É isso. Isso, Isso aí. cara, isso é uma ideia, independente de ter nome ou não, o projeto é uma ideia muito antiga minha e que ela foi tomando forma e a gente foi trabalhando ali, conversando e tudo. E aí, quando eu saí do The Mist para me dedicar ao The Troops of Doom, né? E pouco tempo depois, o Chris, baterista do The Mist, também saiu, né? A gente passou por várias coisas, o Chris mudou de casa e etc. Eu me casei, então teve também me mudei de casa, então a gente teve várias coisas que nos impediram de trabalhar juntos, mas eu sempre tive um prazer enorme em trabalhar com o Chris, né? O Chris Salles, né? E, bom, para você ter uma ideia, a primeira obra que nós construímos juntos foi o The Hangman Tree, né? Então, assim, a gente tem uma... É um Claro clássico. que ali nós temos o Korg, não tô tirando o mérito de ninguém. O Korg tem o seu mérito, o Marcelo, baixista, Marcelo Dias, né? Quando fez o Hangman Tree também, tem muito mérito no disco também, mas os quatro trabalharam muito, muito, né, de uma forma muito bacana ali juntos, né? E eu particularmente considero esse disco uma obra-prima, assim, né, do metal, né? Oh, Mas com certeza. ali naquela época, eu e o Chris, a gente já tinha muito essa influência do synth pop, do dark, essa coisa do Sisters of Mercy, Depeche Mode, do The Mission, do U2 antigo ali. Então a gente já tinha muito essa coisa, né? Depois eu fui, né, à medida que eu fui crescendo e amadurecendo as minhas ideias e tudo, eu fui começando a escutar mais David Bowie, a escutar mais Nick Cave, Tom Waits, e comecei a gostar muito desse lado obscuro da música, né? Esse lado mais denso, assim. E é como você falou, né? É tão obscuro e denso como qualquer estilo do death metal, qualquer, né, coisa do black metal, mas assim, são coisas bem diferentes, né? São estilos bem diferentes. Então a gente está Sim, sim. muito mais voltado para um dark pop, assim, sabe? Que é uma coisa mais... A gente tem peso, a gente tem um vocal, às vezes, gritado, mas a gente está muito mais voltado para essa coisa desse dark mesmo, assim, né? Dessa atmosfera mais fechada, mais pesada, assim. Que é uma coisa que a gente pegou dessas bandas que eu citei. Depeche Mode, etc. Uhum. Type O Negative, um pouco de Ministry, tem um pouco de tudo. E o Fábio, que é o vocalista, ele é vocal, baixo e guitarra, eu sou guitarra e baixo, e a gente já está escrevendo outras músicas, nós vamos lançar no final do mês mais uma, e a gente troca, né, os instrumentos, cada um faz uma coisa. O Chris também usa mais percussão e bateria, mas ele sai da bateria também, faz as percussões. E a gente tem muito sampler, tem muito sintetizador, tem muita coisa eletrônica, piano principalmente. A gente quis muito juntar nossas ideias de novo. Assim. O Fábio, ele foi guitarrista do The Mist na turnê do Gott Verlassen. Quando a gente lançou o Gott Verlassen, já ali no final da banda, éramos eu, o Chris e o Cassiano Gobet no vocal e baixo. Né? Uhum. E aí a gente se mudou para São Paulo para morar juntos para compor um novo disco, depois do Gott Verlassen, enquanto a gente fazia os shows do Gott Verlassen. E estando em São Paulo era mais fácil até para viajar.
Então a gente resolveu morar junto, pegamos uma casa, fomos morar juntos lá em São Paulo, e o Fábio era de Fortaleza, ele era de uma banda de Fortaleza, o Insanity, e ele veio de Fortaleza para tocar guitarra com a gente. Eu chamei ele para ser parte da banda. Então o Fábio chegou a fazer shows com o The Mist, ali naquela fase do Gott Verlassen, e chegou a compor muito comigo e com o Chris, depois que o The Mist acabou ali, quase acabou ali no final já no final dessa mudança, que a gente já estava voltando de São Paulo para BH, o Fábio até veio para BH, morou na minha casa um tempo também e tudo. Então a gente depois acabou que essa relação foi quebrada porque cada um foi tomando rumo e filhos, casamentos e divórcios, etc. E aí o Fábio foi morar em Portugal há muitos anos atrás e há alguns anos atrás, se não me engano, antes da pandemia, ele foi para Paris e ele mora na França hoje. Ele mora perto de Paris, no interior lá. Então, o que a gente tem aí, basicamente, por coincidência, são 3 ex-membros do The Mist montando um projeto que pega um pouco do The Mist, assim, porque isso é natural, né, da gente. Eu falo do The Mist, quando eu cito The Mist, eu cito The Mist lá de trás, né, do The Hangman Tree, e um pouco ali do Gott Verlassen, mas também é mais pautado na coisa do synth pop, do dark e etc., que é um gosto comum que nós temos. É uma influência que eu já tenho há muitos anos. Desde que eu era do Sepultura, eu escutava algumas dessas bandas, né? Então, eu sempre quis tocar esse estilo. Não podia falar para ninguém. Não, naquela época não podia falar. Muito bom. E já falasse agora assim que o Fábio mora em Paris, né? Então, esse lance de compor à distância também não vai fazer nenhum tipo de... Não vai ser nenhum empecilho, porque o Troops começou dessa forma, né? Exatamente. No caso do Troops é mais fácil porque o Marcelo mora no Rio Grande do Sul e o Alex no Rio. Então, assim, a gente está dentro do Brasil, né? Sim. Mas no caso do The Darkness Foundation, a gente tem que atravessar o oceano. Mas, por outro lado também, é um trio, né? Então, fica até mais fácil, né? Se um produtor da Europa quiser fazer shows lá, já tem um na Europa, é menos uma passagem, menos um gasto e só mais 2 que tem que levar. Mas, sinceramente, Sérgio Omar, a gente está numa vibe muito de compor, assim, e de fazer, é um projeto ainda de estúdio, né? A gente está numa vibe de compor, de lançar aí, até o final do ano, a gente vai lançar uns 4 singles, mais ou menos, e paralelo à produção do álbum do The Troops of Doom, eu estou escrevendo com eles também o nosso primeiro álbum, né, do Darkness Foundation, que a gente pretende lançar em 2024. Agora, quanto ao futuro da banda, de viajar e tocar, isso a gente não está esquentando muito com isso, não. A gente está muito focado em fazer os singles, fazer o que a gente gosta e tudo, e eles sabem que eu tenho todo esse trabalho focado né, na minha prioridade, que é o The Troops of Doom, e eles também têm os trabalhos deles e tudo. Então é uma coisa leve, assim, sem muito estresse. Mas existe a vontade de se gravar um trabalho completo também? Sim. Não só a vontade, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça, assim, né? A gente legal. Tem programado 4 singles até novembro, e a gente espera lançar aí um álbum com 10 músicas até abril, maio de 2024. Bacana. E fazer shows também. Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, Certo. Jair, agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre essa regravação, né, do Bestial e do Morbid, feita pelo Max e pelo Igor, né, que eu ainda não sei quem é que gravou todos os instrumentos, porque eu sei do Max e do Igor, mas não recebi release, não recebi nada para ver, apesar de já ter recebido o Morbid para ouvir, e ficou, cara, não sei se você chegou a ouvir, com um balaço, né? Não tinha como ficar ruim, né? Que nem de um amigo meu, não dava para ficar ruim, não tinha como. Mas eu queria te perguntar, é o seguinte, cara, veio o Troops of Doom, a banda ali, você começou a tocar, resgatando esse estilo lá de trás, né, cara, lá daquele Sepultura inicial, aquela veia do Sepultura inicial, colocou
algumas músicas tuas daquela época ali, dentro do Troops, nos shows e nos EPs. E aí o Max e o Igor aparecem, né, com as regravações dos álbuns, né? A gente até fez uma live aqui falando sobre essas regravações, você até deu uma entrada aqui, falou que estava se divertindo, porque a gente estava naquela, pô, será que o Jairo não gravou nada aí? O Jairo tá ali, tá quietinho, não fala nada. Acho que o Jairo tem alguma coisa para contar aí, a gente ficou na expectativa. Mas eu queria te perguntar assim, quando eles decidiram fazer essas regravações, assim, teve algum contato contigo? Tu fosse convidado, de repente, a participar, não conseguiu por falta de tempo. Como é que foi, cara, esse lance aí da regravação do Bestial e do Morbid pelos Cavaleiros? Sejamar, vou te responder da forma mais resumida e honesta possível. Assim. Eu fiquei sabendo da regravação exatamente como você. Talvez a Nuclear até te mandou um release antes de mim, porque eu fiquei sabendo pelo Instagram. Né? Porra! Eu abri o Instagram um dia e vi, né, no perfil da Nuclear Blast, da América, né? Então eu vi e falei, cara, que capa foda, que capa linda, né? Assim, eu achei as capas muito bonitas, assim, mas o ele cantor, né, que ele chama, né? Ele é muito, muito foda, ele é muito bom, né? Sensacional. Pintura a óleo, uma coisa meio rebuscada, parece que não acabou de pintar. Meio inacabado. Eu gosto muito dos trabalhos dele, aliás. Né? Ele faz capas de várias bandas há muitos anos. Mas ele é cantor, né? Que chama. É um nome estranho. Isso. Mas eu não fiquei sabendo de nada. Absolutamente, eu não fui informado de nada. Não que isso seja legalmente necessário. Legalmente não é necessário. Né? Quem tem que ser informado é a minha editora, né? E eu, como autor das músicas junto com eles, as nossas editoras é que conversam, né, entre si, não é a gente. Mas eu acho que também não custava nada, né? Falar, pô, estamos regravando aí, só para avisar. Eu nem as pessoas, Sérgio Omar, elas hoje mesmo eu estava vendo isso, assim, né? Eu vi alguém postou umas fotos assim minha, do Max, do Igor e do Wagner, assim, tipo assim. Foi o pessoal do Heavy Culture, eu vi essa foto. Vocês querem esse Sepultura? Aí eu até pensei na hora, falei assim, mas esse Sepultura não tem baixo, né? Precisa do baixista, né? Vai ter que ser sim. Então, assim, porque o Wagner nunca tocou nada, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm uma necessidade, e eu até respeito isso, tá? Não é algo que me incomoda nem um pouco. Uma necessidade de formar o seu próprio Sepultura, né? Tipo assim, não, eu quero Sepultura para mim, eu já ouvi gente falando comigo assim, Sepultura para mim é você, o Max, o Igor e o Paulo. Aí tem gente que fala, Sepultura mesmo é o Andréas, o Paulo, o Igor e o Max. Porque a pessoa, às vezes, ela nasceu depois do Chaos Edio, então ela só conhece Sepultura daquela época, principalmente os fãs mais novos. O outro, Sepultura para mim é o Jairo, Wagner, não sei o que. Eu falei, cara, nossa, se a gente for colocar as pessoas que passaram ali pelo início do Sepultura em uma questão de 6 meses, né? Aí nós vamos botar até o Julinho, que era guitarrista do Armagedon, que tocou um pouquinho lá quando eu saí da banda, entre eu e o Andréas, ele tocou com os caras, só não fez show, mas ele sabia as músicas todas, porque o Mutilator e o Armagedon ensaiavam no mesmo barracão na casa do Paulo, né, o Sepultura, então todo mundo sabia a música de todo mundo. Então vai ter que colocar o Roberto Ufo, que é um guitarrista daqui de Belo Horizonte, que tocou com Sepultura, ao vivo, inclusive. Então, assim, o Sepultura demorou um tempo ali no início dos anos 83, 84 ali, quando o Max e o Igor tiveram a ideia, eles demoraram um tempo alguns meses para eles consolidarem a banda, né? E quando a banda foi consolidada, foi quando eu entrei na banda que o Max pegou o vocal e o Wagner saiu. Então, assim, foi uma escolha nossa. Nós chegamos à conclusão de que a gente queria que o Wagner não fizesse parte e o Max fizesse parte. E aí era eu, o Paulo, o Max e o Igor. Esses ensaios, inclusive, com o Wagner no início da banda, eram na casa do Paulo.
Então, isso foi ótimo. Se você, né, historicamente, isso foi ótimo, porque hoje não, mas na época, né, a gente já tinha duas bandas fantásticas, né? Você tinha o Sepultura e o Sarcófago. Então, isso para o Wagner, eu acho que ele deve agradecer isso até hoje. Mas eu acho que as pessoas têm muito isso, assim, eu quero montar o meu Sepultura. Qual que é o Sepultura que eu desejo? É esse, né? Nossa, Jairo, o Max te chamou, o Igor te chamou, o Max te chamou. Às vezes o que me incomoda é o fato das pessoas acharem que eu estou extremamente disponível, assim, né? Eu estou ali esperando que o Max me chame, né? Cara, eu nem quero que o Max me chame, cara. Se o Max quiser me chamar para alguma coisa, um café, eu vou aceitar. Vai ser ótimo, porque a gente tem muita coisa para conversar, a gente sempre que encontra, troca uma ideia, fala de família, de filhos, etc, etc. Eu acho que cada vez que eu encontrei o Max, eu conheci um filho dele, né? É, então, assim, eu não tenho tesão por essa coisa, sabe? Assim, eu não quero fazer parte de algo que o Max vai chamar. Cara, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para realizar, eu tenho um orgulho muito grande da minha banda, né? Eu tenho um respeito e um amor muito grande pelos meus companheiros de banda. Então, assim, é claro que se o Igor e o Max um dia, Jário, vamos fazer aqui ao vivo as músicas suas aqui, vamos fazer um show com a gente, um especial, vamos fazer aqui em BH, vamos fazer um show. Claro, não é problema nenhum. Se eu tiver disponível, se eu tiver agenda para isso e tiver em BH, vai ser um prazer. Eu não tenho absolutamente nada contra. Agora, quando montei o The Troops of Doom, eu liguei para todos eles. Eu mandei mensagem, eu mandei e-mail, eu mandei WhatsApp, eu mandei privado no Instagram, mandei Facebook. Eu quis que todos eles soubessem disso. Olha, eu estou montando uma banda que é uma banda pautada na mesma estética do Sepultura dos anos 80. É como se fosse uma continuação do caminho. Quando eu tomei a bifurcação ali, que eu fui para a direita, é como se eu tivesse para a esquerda, né? Eu vou tomar a pílula azul agora dessa vez. Então, é como se eu estivesse continuando o trabalho ali que eu deixei parado, mas que é uma paixão minha. E o death metal dos anos 80 é o que eu mais gosto de fazer. Mesmo tendo feito outras coisas, mesmo continuando fazendo outros estilos musicais, eu gosto e sou apaixonado pelo death metal, death thrash dos anos 80. Então, eu avisei para todos eles. Eu avisei até para o Andrés. O Andrés, eu falei com o Andrés, falei, cara, estou te mandando isso para pedir sua bênção, né, cara, a sua aprovação. E falou, já, você não precisa, eu nem sou dessa época, isso é seu. Para que você vai, né? Eu falei, cara, não interessa, mas você é o cara do Sepultura, você é do Sepultura. Então, assim, eu estou te falando isso porque tem a ver com Sepultura. Vai ter esse link do Sepultura com o Troops of Doom sempre, pelo meu nome, pelo estilo, pela capa, pelo capeta da capa, e etc, etc. Então, assim, e eu faço isso como uma homenagem, eu faço isso com respeito. Eu não faço isso, né, assim, está copiando ou não está copiando. Não estou copiando nada, o meu estilo de tocar é esse. Eu escrevi aquelas músicas e escrevo hoje do mesmo jeito. Então, eu sim acho que se você me perguntar, você gostaria que o Max tivesse comunicado ou o Igor tivesse comunicado? Sim, gostaria. Seria bastante respeitoso, né, da parte dele chegar e falar, ô Jarão, né, porque a gente não tem problema nenhum, particularmente, a gente nunca teve problema. Então, o carinho que eu tenho por eles é o mesmo, né, sempre. Mas é isso, eu fiz e não me arrependo e faria de novo, e vou sempre, se algo que eu fizer invadir um pouco essa atmosfera e essa realidade do Sepultura dos anos 80, eu vou sempre avisar cada um deles, o Paulo, o Max e o Igor, e vou dar para cada um deles o respeito que eles merecem. Tu sabe, Jairo, cara, em primeiro lugar, parabéns pela tua postura, cara, postura sem palavras, assim, humildade, caráter, como tá o Johnny colocou aqui, sensacional. Mas assim, eu pelo menos, tá, agora eu falo eu, o Sérgio Omar, fã da banda, fã do Jairo, fã do Troops, fã do Sepultura, que tu tocasse com o Igor, naquele canal do Igor Antichrist, né, ali, revivendo aquele momento, de repente pode ser que lá naquele momento tenha pintado uma luzinha na cabeça do Igor, e daqui a pouco, quem sabe e tal. E, cara, e querendo ou não, a Troops of Doom, cara, ela resgatou esse espírito que estava parado lá atrás.
né? A gente pode dizer assim, pô, parou lá no Morbid, aí o Jaro montou o Troops of Doom com aquela pegada, pô, resgatou todo aquele espírito, toda aquela vibe daquele Sepultura que a gente queria ouvir bem gravado, bem tocado, digamos, hoje em dia, né? Pô, cara, a galera toda da antiga curtiu e tá curtindo o Troops dessa forma. Eu me pergunto, cara, porque assim, nunca foi noticiado que tanto o Max quanto o Igor tinham a intenção de regravar. Por um lado, isso é bom por quê? Porque o Sepultura atual, ele não toca nenhuma música dos 2 primeiros álbuns, né? Não toca. O Troops toca algumas músicas daquela época. Eu não sei se o Max e o Igor vão fazer, eu acredito que vão fazer uma turnê tocando esses 2 álbuns. Mas o que eu te pergunto é assim, será que essa, digamos assim, essa oportunidade, né, de regravar esses álbuns veio nessa vibe aí da regravação do Antichrist, desse sucesso, digamos assim, que a Troops vem fazendo com o pessoal das antigas e aí eles decidiram colocar isso no mercado, ou sei lá, eles já tinham essa ideia de, quem sabe, regravar esses 2 discos? Em relação se eles tiveram essa ideia a partir do que o Troops of Doom fez, eu não sei, porque eu não posso afirmar isso. Com certeza, a gente fez isso antes, né? Eu só não tive essa, nem faria regravação de 2 álbuns inteiros, né? Mas assim, eu não tive essa ideia, mas nem partiria de mim essa ideia. A minha ideia era realmente, a minha vontade era essa, regravar uma ou outra música daquela época e etc. Até para ajudar a criar esse link, né, da banda com o Sepultura antigo. Justifica um pouco essa ideia, né, do Troops of Doom. Mas assim, com certeza, aí eu posso falar com certeza, em relação ao Troops of Doom, eu não sei. A gente até fez uns shows com Cavaleiras o ano passado, né? A gente fez Curitiba e Rio de Janeiro, abrindo para os Cavaleiras, e o Igor assistiu no show e ele ficou impressionado, assim, ele adorou. E ele chegou para mim no camarim e falou, cara, as músicas antigas tocadas ao vivo, assim, né, com o som de hoje é muito foda, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, muito foda, são muito atuais, assim, né, cara? Antigamente a gente não sabia tocar direito, a gente não tinha instrumento bom. As gravações tinham que ser rápidas porque os donos de estúdio queriam a gente fora dali o mais rápido possível. Os produtores não entendiam nada de heavy metal. Heavy metal para os caras era Barão Vermelho. Então, assim, hoje a gente sabe tudo, a gente tem as ferramentas e tudo. Então, assim, é muito legal isso. E o Igor adorou e tudo. Eu não tenho certeza se o Max viu algum dos nossos 2 shows que nós abrimos para eles. A gente encontrou no camarim e tudo, no hotel também, mas eu não sei se ele assistiu. Mas o Igor eu sei que assistiu e ele comentou comigo. Mas o que eu posso dizer com certeza, e aí não sou eu que estou dizendo, na verdade, o próprio Igor e o Max é que falaram isso, é que quando a gente fez aquela gravação da Antichrist, que o Igor me pediu para botar no canal dele, e ele chamou o Max, a gente gravou os 3, né? Cada um no seu estúdio. O Igor em Londres, eu em BH e o Max nos Estados Unidos. E quando ele fez aquilo, quando a gente fez aquela collab, vamos dizer assim, tanto o Max adoraram. Essa música é a música mais antiga do Sepultura. Antichrist é antes de eu ser consolidado na banda como guitarrista da banda, né? Ela já existia e chamava Anticristo, né? Era cantada em português. Sim. Então, assim, a música já estava lá, né? E mudou muito pouco depois que eu entrei. Passou para o inglês, mexemos um pouco no encaixe, teve a parte de solo e etc. Mas quando a gente gravou ela com o Igor para o canal dele, tanto ele quanto o Max, e eu também, mas já era óbvio que eu achava isso, eu já tinha regravado coisas do Sepultura antigo com Troops of Doom antes. Os 2 acharam a ideia muito foda, assim, os dois enxergaram na música antiga aquela coisa lá do passado, só que feita de uma forma muito mais profissional e muito mais bacana, né? Então, eu acredito que talvez aí tenha nascido essa sementinha do vamos regravar os 2 álbuns, porque a gente pode pegar essa mesma magia da Antichrist aqui e ampliar ela para os 2 álbuns, né? E ter toda a obra que a gente escreveu lá atrás de uma forma mais bacana, mais bem gravada e mais agressiva, e bem gravado, bem produzido, bem tocado, né? Bem cantado, o inglês melhor também. Então, eu acho que talvez tenha sido ali essa semente, né? E ali foi engraçado, porque logo depois que a gente fez aquela gravação,
o The Troops of Doom lançou Antichrist, né? No disco. Mas por quê, cara? Porque aquela gravação que eu e o Igor e o Max fizemos, eu mandei para os caras prontinho a música, assim. Eu mandei a bateria, mandei as guitarras, mandei o baixo já gravado para eles. Só que em canal aberto. Falei, Igor, vou te mandar a música porque o Troops of Doom tá regravando essa música. A gente vai regravar essa música, mas eu já tô com ela programada, uma bateria programada e a minha guitarra gravada e o baixo também. Então eu vou te passar esses arquivos, você tira a bateria e põe a sua em cima. Eu vou te mandar o clique dela com tudo. E é o que ele mandou para o Max e foi o que a gente fez. Então, assim, a gente, os três ali, eu e o Igor e o Max, usamos a base do Troops of Doom para gravar aquilo. E depois já estava pronto, a gente lançou no Troops. Né? Massa, massa. Chegasse a ouvir Oi? as novas versões? Chegasse a ouvir as novas versões? Eu só escutei o que eles lançaram, a Bestial, né? Isso. Mas ficou foda, cara. Eu tive a oportunidade já de ouvir o Morbid Visions completinho e ficou... Bom, não tinha como eu disse antes, não tinha como ficar ruim, né? Não tinha a mínima chance de fazer. Para o Max e o Igor fazer algo ruim, eles têm que fazer muita força, né? Porque os caras verdade. fazem muita coisa boa, né? Sim. Não, agora para nosso último, a quarta parte, né? Final dessa nossa live aqui, cara, eu queria te perguntar um pouquinho sobre os 40 anos da Cogumelo, cara. Foi lançado o catálogo, né, cara? Mas, mais do que isso, sobre esse DVD, como o show, né, cara, de lançamento do Bestial e do século XX, cara. Eu devo comentar contigo sobre o catálogo, porque isso aqui é uma coisa mais de digamos assim, colecionador, sobre a história da Cogumelo, que eu ainda estou tentando chamar o João para uma live, cara. Estou tentando, o João é meio resistente. João mas eu tô tentando. Bicho do mato. Mas eu tô tentando, cara, devagarinho. O Core que tá me dando uma força aí, de repente pode ser que role. Tô tentando. Mas eu queria te perguntar, cara, as recordações desse show aqui, Jairão. O que pode nos contar sobre as recordações desse show, cara, desse DVD que tá sendo lançado junto com o catálogo de 40 anos? Cara, eu tenho muito pouca memória dessa época. Vou ser muito sincero. Assim. Algumas coisas corroeram a minha memória. Assim. Então, eu perdi muito a memória dessa época. É claro que eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro daquilo que eu quero lembrar. Eu lembro de coisas esporádicas assim, e avulsas, né? Então, hoje mesmo eu estava lembrando, em relação, claro, à passagem da Vânia para o outro plano, eu estava lembrando de uma feijoada que nós fizemos na casa do Max uma vez. Então, é um caso bacana que eu vou citar isso um dia, no futuro livro, quem sabe. Mas... legal. Cara, eu lembro de muito pouca coisa, assim, desse show. Eu teria que ver o DVD de novo, que ele foi até editado. Eu teria que ver de novo para lembrar, para poder lembrar de algumas coisas. Mas eu lembro eu lembro que o Silvio Bibica, o Silvio sempre foi o quinto membro do Sepultura, né? Sempre ali no backstage, mas é o cara que defendeu a banda com o braço na marra, na briga e na palavra, né? O cara que ajudou muito a banda. E o Sepultura deve muito a ele. Depois ele foi técnico do Andrés, de Guitar Tech, muito tempo, né? Do Andrés e tudo. Mas o Silvio, eu lembro do Silvio entrando no palco, que ele botou fogo numa cruz, né? Que a gente tinha, né? No palco da gente, a gente mandou fazer uma cruz de cabeça para baixo de ferro. Aí mandou um cara soldar, esses caras que faz portão, fez um negócio de ferro, a gente enrolou um tecido nela, rasgou um lençol com uns pedaços de gaze de hospital, enrolamos nela toda, né? E jogamos gasolina no tecido, né? Aí puxamos lá, levanta a cruz, assim, ficou no meio do palco, em cima do Max, assim. Paulo de um lado e eu do outro, né, cara? E na hora que o Silvio entrou e botou fogo, que ele entrou de capuz e tudo, parecendo um sacerdote, né, da bruxaria, assim, ele entrou com uma tocha e botou fogo, cara. O negócio começou a pingar, assim, ó, sabe? Começou aquele tecido pegando fogo, molhado, pingando, assim, igual chuveiro quando queima, assim. E, cara, eu só vi o Max indo para trás, o Paulo indo para o lado, eu indo para o outro, o palco ficou vazio no meio, assim, tipo... Deixa pegar fogo. Então, assim,
Muito bom, cara. Foi hilário, assim, foi engraçado, mas funcionou, né? A gente não viu ninguém fazendo isso, a gente fez porque quis, assim. Então, a Sepultura tinha essas sacadas, assim, né? E sempre arrumava os malucos para ajudar a gente, sempre arrumava ou o Silvio ou o outro de outra banda para ajudar. Mas eu lembro que foi um sucesso, né? Esse show. Nessa época, a gente até tinha uma guerrinha ali, um ciúmes muito grande ali entre Sepultura e Overdose, né? Então, até por causa do split mesmo, né? A gente chegou a discutir até quem ia ser o lado A, quem ia ser o lado B, como se isso fosse relevante, né? Mas nessa época eu já comecei, é muito início da banda ali, o lançamento do Bestial, mas ali a gente já percebia algo mudando, assim, no brilho do olho da galera, assim, sabe? A gente percebia, a gente sabia que a gente estava fazendo uma mudança. A gente não sabia para onde, mas para onde que ia. Mas a gente já olhava e falava assim, cara, a galera tá pirando, assim, cara, nos shows, né? A partir daí, já na turnê do Mob Divisions, antes de eu sair da banda, a gente via muito isso, assim. A gente tocando no interior, tocando no Brasil, a gente via muito isso, assim. Tinha show que o produtor pegava a gente, o Sepultura, e botava por último, assim, no meio do... Sabe, tipo, no meio do festival, virava e falava assim, não, o Sepultura vai tocar por último, para segurar a galera. Então, assim, as bandas que a gente gostava pra caralho, começava a abrir pro Sepultura, era mais ou menos isso, assim. Então, a gente percebeu que a coisa estava crescendo muito rápido, né? Tudo aconteceu num espaço de tempo muito curto, né? Era uma época muito bacana nesse sentido. Tu sabe, já nesse livro, né, no catálogo, aqui a parte conta uma história, não sei se tu vai lembrar, de um show que o Sepultura tinha agendado para São Paulo e que, de uma hora para outra, o Igor disse que estava com o braço quebrado, não ia poder fazer o show e tal, e estava em cima da hora e tal. E aí, eu não sei por que cargas, águas, circunstâncias aqui, a parte não conta, eles descobriram que tinha uma treta entre punk e metaleiro em São Paulo e o Igor estava com medo, disse que estava com o braço quebrado. E nada de embarcar, já estava perto da hora de ir pro show e nada da banda aparecer. E aí diz que ela e o João de carro pela cidade, quando vem encontrar o Marcos e o Igor caminhando de boa pela rua, assim, sem braço quebrado nem nada. Botaram eles dentro do carro e disseram, mas vocês têm show em São Paulo? Botaram no carro e disseram, vão embarcar. E aí foram fazer o show. Eu não lembro dos detalhes, mas que é possível, assim, isso é possível. A gente tinha muito medo, não era só o Igor. O Igor tinha muito medo porque ele era muito novo, né? O Igor tinha 14 anos, Sim. Então, assim, 15. Então, era muito moleque. Mas a gente tinha muito medo, mesmo, assim. Então, e por várias vezes a gente correu muito risco de vida, assim, principalmente no ABC. A gente andava muito com o pessoal do Blasphemers, lá de Santo André, ou São Bernardo, desculpa, eu confundo as duas e nunca sei. Mas eu acho que é eu acho que é São Bernardo. Blasphemers, Necromancia, né? Essas bandas de São Paulo, lá do ABC principalmente, a gente andava com essa galera. E para os caras era normal. Eles também corriam dos punks, dos carecas e tudo, mas era mais normal. Eles estavam no ambiente deles, né? E a gente não, a gente não conseguia relaxar. A gente estava sentado na porta da casa de alguém conversando e ficava olhando. Todo mundo que subia a rua, a gente já preparava para correr, né? Porque a gente era mineirinho lá de BH, e todo mundo novo, né? Não conhecia São Paulo. E por várias vezes a gente correu risco, assim. Por várias vezes a gente, inclusive, topou de frente com essa galera. Carecas, neonazistas e punks, né? E eu já bati de frente com... Assim, eu de frente não, mas ele estava de costas, assim, mas eu já bati nas costas de um careca do ABC que era considerado um dos maiores assassinos de lá, assim, era o 13. E eu bati, assim, eu virei uma esquina e dei de cara com ele, só que ele estava de costas, eu sei, porque ele tinha um 13 tatuado na cabeça, assim, ou na nuca, não sei. E eu era moleque, eu tinha 16 anos, pesava 40 quilos, assim, chassi de grilo. O cara ia me quebrar em 2,5 segundos, assim. Sério, antes da gente encerrar, cara, a gente tá falando da Cogumelo, né? Eu tive a oportunidade, quando eu estive em BH, eu fui lá na Cogumelo conhecer o João, né, cara? Eu disse, se eu tô aqui, cara, eu tenho que pelo menos
dar um pulo lá e conhecer o João, né, Não é cara? só A você, parte não. eu não consegui conhecer. O Pete Sandoval e o David Vincent me pediram também para apresentar o João para eles, só para você ter uma ideia. Isso ano Pô, passado. bacana, cara, legal. Ah, legal, Os legal, cara. caras sabem E, do e valor da cogumelo, né? Da história. Pô, com certeza, né? Infelizmente não deu tempo de conhecer a parte, não estava lá, mas eu consegui falar com o João. E eu queria, Jário, que tu resumisse de forma rápida, cara, a importância, a gente sabe, né? Mas para ti, principalmente como um músico experiente, cara, que começou essa cena toda, a importância da cogumelo, cara, pro metal brasileiro. Eu já acho até que, você desculpe eu corrigir a sua pergunta, mas eu acho que a importância dela é para Metal o mundial. metal mundial. Eu acho que Tá eu acho que certo. não, tenho certeza, né? Para o metal mundial. Né? Se não Pro metal mundial. fosse a capacidade de agir e a coragem de agir do João e da Paty, Sepultura não estaria onde está hoje, porque talvez não tivesse gravado nada e talvez a gente tivesse desistido da banda, porque era muito difícil, né, naquela época. Então, você tem um registro, você com 16 anos, 1984, você tem um registro em álbum, em vinil, uma coisa, né, death metal, você fala assim, isso é impensável, né, no Brasil de No Brasil, 1984, né, os militares no poder, você não tinha democracia, né? Então é uma coisa impensável, assim. Então eu acho que o João e a Paty, eles representam a Cogumelo em si, o selo Cogumelo, né? Representa não uma porta, representa um portão de galpão. Eles abriram e saiu lá de dentro, assim, dezenas de coisas importantes e coisas boas, né? Não vou citar aqui nenhuma para não... Só vou falar Sepultura, né? E Overdose, que eu toquei com eles também. As bandas que eu participei, e The Mist. Mas, assim, você tem uma cambada boa aí de artistas, de bandas e tudo, né? Os caras fizeram de tudo, né? Pato Fu foi lançado por eles, né? Pra você ter uma ideia. Banda pop, verdade, pop rock e tudo. verdade. Então, assim, a importância deles é imensurável, porque eles acreditaram mais do que os próprios músicos no que estava fazendo, né? Então, Sim, isso é sim. importantíssimo, né? É até legal citar quem era gerente na época da Cogumelo, em que o Sepultura entrou no Split, porque por pouco não seria um Split, o Overdose ia acabar tendo música para fazer um LP inteiro, mas como não tinha, a gente acabou entrando ali com 4 músicas. Mas quem nos ajudou muito e quem convenceu muito, ajudou muito a convencer a Paty e o João foi o Vladimir Korg, ele que era o gerente da É, Cogumelo. Então ele representou ali o lado, vamos dizer, o lado mais fraco da corda ali, que era os metaleiros mais from hell. Aí ele falou, ó, vamos botar essa meninada aí, que esses meninos eles estão com um EP pronto, eles têm 4 músicas ali. A gente já tinha feito, inclusive a gente fez com a Cogumelo antes, né, que já foi lançado isso em CD, a demo da Necromancer, né? Então a Necromancer ela saiu em demo, depois ela foi aprovada e a gente lançou ela no vinil com outra gravação. Então, cara, a importância deles é a mesma importância de todas aquelas velhas gravadoras do mundo inteiro que lançarem cada uma ali na Alemanha, na Escandinávia, lá na Noruega, gravadora da Inglaterra, gravadora dos Estados Unidos. Todas essas gravadoras pequenas que eram lojas de disco e viraram gravadoras, viraram selo, lançaram as bandas todas e isso fez com que todo mundo, né, chegasse e formasse um mercado, né? Então isso é fantástico, assim, fantástico. Eles estão de parabéns. Tu sabe, Jário, que eu traço assim, eu faço uma espécie de paralelo, guardada sempre as devidas proporções, o João e a Paty seriam o nosso John e Marsha Zazula, da Megaforce americana lá. Exato. Seriam mais ou menos isso, né? Exato. Com aquela importância de criar toda uma cena. A gente só traça com as devidas proporções porque os dois países têm proporções muito diferentes. Então, não é nenhuma questão de profissionalismo deles, né? De capacidade de cada um. É uma questão de capacidade do próprio país, né? Então, assim, você ter uma banda e ter uma gravadora, por menor que seja, nos Estados Unidos, na década de 80, era muito mais fácil de resolver do que no Brasil. Então, assim, mas é isso, você está certíssimo. É John e Márcia Zazula, assim.
são o João e a Paty daqui. É isso mesmo. É, verdade. Beleza. Jairo, mais uma vez queria te agradecer, cara. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo. O tempo passa voando quando a gente fala aqui, cara. Te agradecer pela tua disponibilidade. Quando eu te chamei, cara, só disse, eu só preciso confirmar se eu estou disponível. Se eu tiver, a gente faz. Legal. Mostrando, cara, como eu disse ali, a tua humildade, o teu tamanho são diretamente proporcionais. Que atendendo, cara, veículo grande e veículo pequeno da mesma forma, é uma coisa que eu procuro fazer aqui quando eu falo com um músico, por exemplo, falar contigo, um cara que tem história, eu falo com o cara que está começando ali, que está gravando um primeiro disquinho, da mesma forma, sem diferença, porque, cara, o pessoal está fazendo música, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é colocar sua arte para todos, né? Então, te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade e dizer que, cara, não vejo a hora de assistir outro show da Troops, cara, completo, né? O festival foi um pouquinho mais curto, mas assisti um show completo aí, cara. O festival é sempre mais corrido, né, cara? A gente tem que respeitar os horários e tudo, para todo mundo ter o mesmo, né, poder ali, a mesma importância. Mas, cara, prazer falar com você de novo. Quando você quiser, estou aberto aqui, estamos juntos. E em breve, a gente está muito focado no próximo disco, mas em breve a gente volta para a estrada também. Beleza. Valeu, Jairão. Todo mundo que assistiu aí, grande abraço. Valeu, obrigado, galera. Valeu.